Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Daniele e eu gostaria que vocês, na verdade, pensassem um pouquinho a partir do que eu vou colocar aqui, né? Eu penso que diante dessa situação de pandemia, essas medidas, emergenciais que foram tomadas pelo Poder Executivo do nosso país, elas levam a gente a refletir, principalmente sobre o comportamento humano. E mais do que isso, existe dentro da filosofia uma área específica que é ética, que visa, na verdade, dar uma orientação, para a conduta humana. Então, assim, seria a parte mais conhecida da filosofia e talvez a mais importante, porque é a parte que vai gerir o comportamento humano, né? Então, todo mundo pode se perguntar assim, mas se antes a gente não tinha uma sociologia, como é que se determinava, a posição social dos indivíduos na sociedade, a partir das reflexões dos filósofos? Então, assim, a gente estuda, o comportamento humano dentro da sociologia exatamente quando a gente faz estudos de ética. Então, ética e moral, e direito e política, elas acabam estabelecendo uma relação de implicação, ou seja, para a gente da filosofia é muito importante a gente ter um conhecimento, aprofundado de todas essas áreas de conhecimento, quer dizer, ética, moral, direito, e aí a gente tem que entender o seguinte, e política, ética, direito, moral e política. Então a gente não estuda isso separado. Os filósofos de todos os tempos, sempre viram essas quatro áreas como áreas interdependentes, uma da outra. Então, assim, quando você fala de conduta humana, você tem que falar de direitos, você tem que falar de deveres, de normas, sociais, de, por exemplo, do estado de natureza do indivíduo, enfim. Então, querendo ou não, eu acho que é uma fala, muito importante para esclarecer todo mundo, tirar todo mundo da ignorância, Então, assim, a gente sempre acha que a filosofia ela não serve para nada. A gente tem sempre esse preconceito, mas a gente tem que entender que foram das reflexões dos filósofos que surgiram o que a gente entende hoje como sociedade, juridicamente organizada. Então, se a gente vive hoje num modelo de sociedade contratual, onde todo mundo deveria ter seus direitos e deveres garantidos, a gente tem que, na verdade, aplaudir todos os filósofos de todos os tempos, a começar, por exemplo, do Sócrates, porque o Sócrates na antiguidade